primeiro ambiente que muda muito as pessoas, a dor. O segundo ambiente que muda muito as pessoas é o ambiente de inspiração. Terceiro ambiente que muda muito as pessoas, o ambiente do conhecimento. E durante muito tempo, eu não acompanhei o resultado daquilo que eu ministrava. Eu simplesmente chegava, entregava uma palavra e ia embora. Se foi bom, se foi ruim, se as pessoas gostaram, se não gostaram, se entenderam ou não. Eu nunca tive essa medida antes de ser pastor. Quando eu me tornei pastor pela primeira vez, lá na Barra, na igreja Monte Oreb, eu comecei a ter que lidar com as pessoas que eu pregava. E aí eu comecei a descobrir que o efeito de transformação da palavra, ele não era tão grande quanto eu pensava. E eu comecei a notar que ela enfrentava problema nas mesmas áreas. O infiel continuava na infidelidade. Aquele que não cumpria com as suas obrigações de pagamentos, continuava devendo os outros. O que fumava, continuava fumando. O que falava palavrão, continuava falando. O que fazia sexo antes do casamento, continuava fazendo. Comece a procurar no meio do rebanho, no meio da igreja, no meio das pessoas, aquelas pessoas que conseguiram alcançar a transformação, aquelas que evoluíram, que foram à próxima fase. E eu comecei a olhar essas pessoas. Comecei a descobrir que num culto que pode ser maravilhoso, transformador para uma pessoa, pode não representar nada para outra. Um ambiente cujo qual a pessoa sai dizendo: eu senti a presença de Deus, eu tive uma experiência com Deus, o outro ficou jogando no celular. Eu descobri que a mudança tinha muito mais a ver com aquele que recebia do que propriamente com aquele que transmitia. Era uma decisão. Esposas saíam as mesmas de um culto onde outra saía transformada. Maridos saíam iguaizinhos onde outros saíam maridos extraordinários. O primeiro ambiente que muda muito as pessoas, a dor. Pessoas têm muita facilidade de mudar se forem expostas ao sofrimento. Alguém te disse que você deveria diminuir suas atividades? Alguém te disse que você deveria melhorar sua alimentação? Alguém te disse que você deveria desenvolver a prática de um exercício físico, mas você negligenciou todas essas informações, até que um belo dia você infartou. O infarto fez com que você repensasse sua vida. Então agora você faz exercício, come diferente, evita o estresse. Porque tem pessoas que para mudar precisam ser expostas à dor. Sua esposa te avisou: eu estou sentindo sua falta, eu preciso da sua presença, me dá um pouco mais de atenção,
me dá um pouco mais de carinho. Mas todas essas informações foram educadas demais, não lhe causaram nenhuma dor e nenhum prejuízo, até que então apareceu Ricardo. Ricardo tem o tempo que você não tem, tem a atenção que você não tem, e quando você viu, sua esposa estava conversando, certo, na internet com outro homem, e agora então você quer um reposicionamento, agora então você quer uma mudança. Seu marido disse à senhora: meu amor, nós estamos muito distantes, nossa intimidade está muito espaçada, temos que ter um relacionamento íntimo num período mais curto. Mas a senhora tem dor de cabeça, dor na coluna, dor nas pernas. E quem apareceu? Jezabel. Jezabel não tem nem cabeça para doer, está sempre disposta. E aí então, mediante a dor ao sofrimento: pastor, eu amo meu marido, conversa com ele. A dor é um ambiente que algumas pessoas precisam dela para serem transformadas. Todas as vezes que alguém estiver sofrendo, antes de ajudar o sofredor, pergunte se esse sofrimento não tem a ver com uma mudança que essa pessoa precisa para ser transformada. É muito comum você ajudar alguém que precisa do sofrimento para mudar, porque você ficou com pena, e é só uma questão de tempo até você ver essa pessoa repetindo o comportamento novamente. É assim que funciona. O segundo ambiente que muda muito as pessoas é o ambiente de inspiração. Pessoas mudam quando recebem inspirações para mudança. A igreja usa muito isso. O que é um ambiente de inspiração? Um testemunho. Quando alguém sobe aqui em cima e conta como o Osias contou, que a Elaine foi curada de um câncer, você que tem uma doença, pensa: uau, eu também posso ser. Um ambiente de inspiração. Tem pessoas que, se forem inspiradas, elas deixam de fumar, elas abandonam a vida antiga. Os coaches vieram com experiências extraordinárias sem Jesus, oferecendo informações inspiradoras, histórias, até mesmo de enriquecimento. E eu posso dizer a vocês que eu escutei muitos caras, coaches, que disseram que enriqueceram e nem enriqueceram, mas mediante aquela inspiração que nem verdadeira era, fizeram com que pessoas mudassem sua postura administrativa, mudassem seu posicionamento, seus horários, e conseguissem mudar de vida por um ambiente de inspiração. Ambiente de terapias, Alcoólicos Anônimos e outros utilizam a inspiração, porque pessoas mudam quando são inspiradas a mudar. Terceiro ambiente que muda muito as pessoas: o ambiente do conhecimento. Pessoas também podem mudar se receberem ferramentas para mudanças. Às vezes as pessoas vão em determinados lugares, treinamentos, ambientes sérios, que as ensinam a administrar dinheiro, e elas continuam ganhando pouco, mas fazendo muito, porque aprenderam a lidar. Pessoas às vezes sequer são capazes de se conhecer, seus temperamentos, controlar suas emoções, e aí procuram pessoas de saúde emocional que lhe dão ferramentas. E essas ferramentas então fazem com que pessoas sejam transformadas. E esses ambientes mudam pessoas.
Mas todos esses ambientes só vão conseguir mudar a pessoa se falarem além de seus ouvidos, se falarem ao seu coração. Quando uma dor conversa com o seu interior, quando uma inspiração atinge o seu coração, a mudança acontece. Por isso, muitas pessoas, talvez você já tenha dito a seu filho, eu já falei isso aqui, faz isso, faz isso, faz isso, faz isso, faz isso, centenas de vezes. Seu filho nunca fez. De repente ele foi num retiro e ele volta transformado naquela área. E você pergunta: o que aconteceu, meu filho? E você disse: o moço estava ministrando e ele disse que eu tinha que mudar. E aí você pensa: mas isso eu te disse durante anos. Mas você só conseguiu conversar com o ouvido e não com o coração. Eu preciso mudar. Pessoas mudam quando precisam. Eu quero mudar, porque tem gente que precisa, mas não quer. Eu posso mudar, e eu vou mudar. Eu preciso mudar, repita comigo: eu preciso mudar, eu quero mudar, eu posso mudar e eu vou mudar. Isso. E eu fecho a minha mensagem aqui. Um belo dia Deus apareceu para um homem. E ele tinha uma pedra de aproximadamente 5 toneladas no seu quintal. E ele, em oração, um homem de Deus, ouviu Deus dizer: a partir de hoje, todo dia, de manhã e no finalzinho da tarde, quando você chegar do trabalho, empurre essa pedra durante 5 minutos. Ele achou estranho, mas todos os dias ele levantava antes de ir para o trabalho, durante 5 minutos ele empurrava a pedra. Quando voltava do trabalho, durante 5 minutos ele empurrava a pedra. Era tão absurdo, aquele homem tão fraco, empurrar uma pedra de 5 toneladas, que ele ganhou fama na vizinhança, como um maluco da pedra. Um tempo depois, já aborrecido com essa fama, ele resolveu uma bela manhã por si mesmo, que não iria mais empurrar aquela pedra. No terceiro dia, sem empurrar a pedra, ele estava deitado na sua cama e ele teve uma visão. E na visão, um ser angelical perguntou a ele: você não está mais empurrando a pedra? E ele disse: não empurro a pedra porque ela nunca saiu do lugar, ela nunca se moveu. E aquela voz disse: levanta, vai até o espelho do seu quarto e tira a sua camisa. E quando ele tirou a camisa, seus músculos estavam diferentes, estavam bem definidos. De tanto empurrar a pedra durante aquele período, seus músculos se desenvolveram. E a voz disse a ele: eu nunca quis trabalhar a pedra, eu sempre quis trabalhar você. Eu não tenho compromisso com a pedra, eu tenho contigo. Se você pensa que a pedra nunca saiu do lugar, isso é verdade, mas olha como você ficou forte vivenciando tudo isso. 2026, pode ter certeza, não será um ano fácil, mas será um ano de crescimento para todos nós, um ano de empoderamento para todos nós. Vamos viver o que nunca vivemos na nossa família. Posso ouvir um amém? Vamos viver o que nunca vivemos em nossos negócios. Posso ouvir um amém? Vamos viver o que nunca vivemos no nosso relacionamento para com Deus. Amém? Onde eu estava, irmão? O copeiro, é no copeiro que nós estamos na Copa? Pois é. O copeiro esqueceu do José. Esqueceu.
pastor, como ele pode esquecer de um cara igual José? Pois é, querido. Como é que as pessoas podem esquecer o que você fez? Como é que as pessoas podem ser ingratas com você? Foi isso que aconteceu? E que atingiu você? Aconteceu com ele também. Ele viveu injustiça, você também? É isso? Ele teve que ser retirado de um ambiente de conforto, você também? É isso? Agora o camarada que ele ajudou, esquece dele depois de 3 dias. Quase 2 anos depois, o cara lembra, quando o faraó sonha. O faraó falou, preciso de alguém para interpretar o sonho. O copeiro falou, cara, caraca, o Zé, rapaz, lembrei agora. Poxa, agora o José vem. Por que o copeiro não lembrou dele antes? Porque não podia, gente. Uma das piores coisas que pode acontecer na sua vida é queimar etapa. Quando você queima uma etapa, você pode chegar na próxima e não estar preparado. José percorreu todo o caminho. Havia uma direção nas estrelas. E a direção empurrava para o governo do Egito. Que governo é esse? Um governo que seria nos tempos bons do sol, nos tempos ruins da lua. Eu tenho falado o tempo inteiro disso. Porque todo dia você levanta para viver um dia de sol ou um dia de escuridão. E seja qual for o ambiente, o momento, vai pedir você 2 coisas: estrelas e governo. Direção e governo. José agora está naquele ambiente. É levado lá para fora no momento certo, para conversar com o homem mais poderoso do Egito, que tem uma demanda, que ninguém pode resolver, e que José resolve. Você anda fazendo cursinho aí, de coach, você gosta dessa linha? Segura essa aqui. José, eu ouvi dizer que você interpreta sonhos, então eu quero, me diga, o que são 7 vacas gordas e magras, 7 espigas cheias e vazias? Me diga o que é. José disse, 7 anos de prosperidade, 7 anos de escassez. É isso que significa. Beleza, José, você já cumpriu o seu propósito. Você já identificou meu problema. Eu tenho um problema de um período bom e um ruim. Só que o José disse, só um minutinho. Parece que já terminou o que você me pediu, mas não terminou o que eu vim nesse mundo para fazer. Eu não vim aqui para identificar um problema, eu vim aqui para resolver. Porque sua vida não muda quando você descobre um erro. Sua vida muda quando você descobre uma solução. Quando ele diz o que o cara não pediu, ele entrou na brecha. Quando ele diz, arruma um homem, alguém que seja capaz de remodelar seu plantio, remodelar seu armazenamento, remodelar sua colheita, remodelar seu comércio. E sabe o que me encanta? É que a gestão de um crente, chamado José, beneficiou todo o Egito e todas as nações. José governou, não foi para crente, não foi para trazer seu clãzinho de lá, com menos de 100 pessoas, e se estabelecer em Gósen. Não, ele administrou para egípcio, ele administrou para todas as vizinhanças do Egito, que se ele não tivesse lá, elas teriam morrido de fome. Mas o que mais me encanta é a hora do sonho. 42. A hora que ele está em pé, depois, talvez, de quase 10 anos, entre os 7 anos de prosperidade e os primeiros 3,5 de escassez, que ele está em pé, vestido como egípcio, falando a língua dos egípcios. E agora o sonho vai virar realidade. Lá vem seus irmãos. E seus irmãos se curvam diante do José. Gente, Gênesis 37 diz, os molhos se curvam diante do molho de José, mas não diz o que José vai fazer quando os molhos se curvam. Eu achei algo extraordinário quando a Aline veio falar que
E ela disse algo poderosíssimo. Deus não te dá a vitória para você esfregar na cara dos outros. Se você quer isso, que as pessoas engulam o que disseram a seu respeito, você não merece vencer. Porque a vitória não tem nada a ver com você. Tem a ver com seu irmão, com seu vizinho, com alguém que disse que você não chegaria a lugar nenhum. José, quando vira governador, não vai na casa de Potifar. Não. Se vingar da mulher. Não, ele tem poder para isso. Mas ele não faz isso. Porque o que ele vai dizer para seus irmãos, que também mereciam uma boa lição, e aliás, José tem vontade de fazer, porque quando ele vê os irmãos, o passado vem de uma forma tão avassaladora, que ele diz, esses camaradas são espiões. Não, espiões! Prendam-os. O que demonstra que ele é gente, que sentiu como gente. É isso. Por favor, não queira ser algo que você não é. Você é gente, você tem impulsos, você tem desejos. Mas vá devagar. Se José pudesse, teria matá-los. Mas não matou, mandou prender. E 3 dias foram suficientes para que ele estabilizasse suas emoções, parasse de agir em ambiente tempestivo. Foi isso. E agora ele chama seus irmãos, que não sabem quem ele é. Mas José vai fazer uma investigação final. Ele disse, eu vou ficar com Benjamim, Judá. O irmão que queria matá-lo, Judá, vai ler lá, Judá queria matá-lo, e Rúben, por ser o primogênito, tenta protegê-lo. Judá chama José e diz, governador, por favor, não fique com nosso irmão Benjamim, porque nós já temos um irmão nosso, o Zé, que faleceu. Que Deus o tenha. Se papai perder Benjamim, ele morre. Então olha só, Judá, fico como escravo no lugar de Benjamim. José falou, os caras aprenderam a lição. Ele não aguenta, começa a chorar. Manda todo mundo sair e diz, calma gente, calma, espera um pouquinho. Tira aquela indumentária egípcia, igual o rei Júlia no Madagascar. Puxou. E disse, lembra de mim? Alguém falou, quem é? Ele falou, sou eu, o irmão de vocês, o Zé. Os irmãos falaram, o quê? Ele falou, sou o Zé, rapaz. O Zé do sonho, do molhozinho. Lembra, o Zé? Os irmãos falaram, caramba. Ele falou, calma, vocês não estão entendendo nada. Vocês não me venderam. Foi Deus que me mandou na frente. Cara, se Moisés pensasse assim, se Sansão pensasse desse jeito, se Davi olhasse para Batseba e fizesse o que José fez com a mulher de Potifar, as coisas seriam diferentes. Mas sabe por que ele fez? Porque ele era melhor que todos eles. Porque ele era um protegidinho de Deus, e Deus gostava muito dele, e deu a ele forças para vencer o que os outros não conseguiram. Não. Ele viveu porque resolveu viver. Sabe o que José falou? Quando vocês saírem daqui, porque eu sei que vocês vão sair, eu vou estar morto. Mas levem meus ossos com vocês, porque nem meus ossos eu quero aqui dentro. Eu não sei se você já parou para pensar, mas 2 filhos de Jacó ficam sem tribo. Levi, me ajude com o outro aí. Quem foi que ficou? Os levitas. E me ajude, que eu não lembro, não estou perguntando de bobeira não. Falhou a memória aqui. Não. Isso aí, Benjamin. Isso.
certo? Mas entrou, não, me ajuda aí. Não, hein? Não, mas tem 2 filhos que ficaram sem. Depois vocês procuram. Mas entraram os 2 filhos de José, Efraim e Manassés. Um eu sei que é Levi, agora eu não lembro quem é o outro de Jacó. O cara botou os 2 filhos nas 12 tribos. É só para você entender. Pastor, o que o senhor tem buscado falar para a gente? Vida. A vida está te esperando com vida, com ações. É isso. Esse cara viveu coisas extraordinárias. Não foram fáceis. Se você notar, os irmãos de José voltam para a vida dele. Os mesmos caras que Deus tirou lá atrás, agora cabe na vida dele. Muitas vezes, a vida te tira de perto de pessoas que não cabem para você naquele momento, mas depois cabe lá na frente. É outro momento da sua vida. A sua vida está esperando por você. Por você. Pegue isso. Coloque isso. E você vai ver que aí o capítulo 42 vai chegar. José, pois, era governador. Por quê? Porque sonhou com sol e lua, astros de governo. Porque seguiu as estrelas. Qual era? O caminho. O caminho que passava pela cova, o caminho que passava pelo mau exemplo dos irmãos, o caminho que passava pela fúria de uma mulher renegada, o caminho que passava pelo esquecimento de um ingrato, o caminho. E o caminho que passava por ver todos aqueles que te fizeram sofrer agora na palma da sua mão, pronto, para que você esfregue na cara deles tudo. Mas ele não tinha tempo para isso. Foi viver o que Deus tinha para ele. Saia daqui para viver o extraordinário. Ou viva de forma medíocre. Talvez até mediocremente você vai para o céu. Mas busque viver o incrível, o extraordinário. Eu vou fechar falando algo aqui com vocês. Estou até passei do horário, não sou muito de passar nesse primeiro culto, mas escute só. Tem 6 meses que eu estou tentando, um pouquinho menos eu estou atrapalhando essa mulher, dividindo um carro com ela. Eu vendi 2 carros para tentar comprar um. E quase 7 meses com essas questões da China, para conseguir um chip para liberar o carro. O carro foi liberado essa semana, mas faltava R$59 mil para quitar o carro. Eu já estou pagando a prestação de um carro que eu comprei para a gente, e eu falei com Deus: Senhor, não vou falar que não tem condições, mas falei: Deus. E essa semana, um camarada me deu uma oferta para pagar o carro. Eu vou falar uma coisa para você. Viva. É só isso. Não vão te entender. Vão querer que você faça o que eles fariam. Vão querer que você pense o que eles pensam. Vão querer que você haja como eles agem. Faça o que Deus tem colocado no seu coração. E veja, não é dinheiro. Não, gente. Se tivesse fracionado, a turma sabe, eu ia conseguir pagar. Lógico que ia. Estou reclamando, o senhor não me engana que não. Eu estou mostrando a você o que Deus é capaz de fazer. Com alguém que não tem vínculo nenhum, basicamente, comigo. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 9, verso de número 1. Coloca para a gente, por favor. Você tem outra tradução? Se tiver, coloque para mim, por favor. Eu vou ficar com a outra. Tradução bíblica é um negócio
Coloca a outra, isso, deixa essa aqui. Havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zeror, e filho de Becorate, filho de Afias, filho de um homem de Benjamim, varão alentado em força. Feche os seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, eis aqui a tua palavra, continua falando conosco, é o que eu te peço nessa hora, pelo poder do nome de Jesus, amém, glória a Deus, amém? Eu quero falar hoje com vocês uma reflexão rápida sobre aquilo que a igreja anda enfrentando nesses últimos tempos, os desafios que precisamos vencer para estarmos de pé, para conseguirmos sobreviver a essas astutas ciladas do diabo, como a Bíblia diz. Enfrentamos duas coisas hoje: ou o aumento da pressão, que tem feito fortes sucumbirem, ou o crescimento da fragilidade, que tem feito com que a pressão nem precisa ser tanta, para que as pessoas venham a desistir, venham a sucumbir. Eu não sei direito o que está acontecendo, ou talvez para alguns mais fortes, a pressão seja mais intensa, e para o mais frágil, qualquer coisa anda fazendo com que ele retroceda. Eu peguei 4 homens de Deus na Bíblia, porque a minha proposta hoje é fazer com que a igreja entenda as pressões que estamos enfrentando, principalmente nas áreas emocionais. As dificuldades que as pessoas estão tendo de gerenciar suas emoções, de se abater com pouca coisa, ou não sobreviver com uma pressão realmente contínua e intensa. Nós não somos os primeiros a viver ou vivenciarmos tudo isso. Sempre houve pressões sobre a sociedade, sempre houve pressões sobre a igreja, e sempre vimos ao longo de toda a história alguns sobreviverem às pressões e outros sucumbirem às pressões. Às vezes conseguimos notar com muita facilidade que a pressão que fortalece um é capaz de destruir o outro. E talvez por isso a Bíblia diz que é melhor serem 2 do que 1, porque no momento em que alguém estiver fragilizado, aquele que está mais forte o consiga sustentar até essa fase passar. E o fraco de hoje pode se tornar o forte de amanhã, e aquele que hoje necessitou de apoio, de sustento, será o sustento do outro no dia de amanhã. 4 homens para refletirmos de forma rápida, e o primeiro é esse, o filho de Quis, seu nome Saul. Saul é o primeiro rei de Israel. Eu pedi que trocasse ali a tradução, porque eu gosto de uma tradução mais próxima, certo? A do original, e ela define Saul de 3 formas, ou melhor, de 4 formas. Diz que ele era um homem poderoso, seu pai era um homem de poder, ele era um homem influente, sua casa era uma casa de influência. Poder e influência fazia parte da história de Saul. O texto diz que ele era alto e belo, ele tinha uma estatura que o destacava dos demais, ele tinha uma beleza, né, que o diferenciava dos outros, ele tinha influência e ele tinha poder. Saul tinha tudo para dar certo, é verdade. Ele foi escolhido por Deus, e foi. Talvez causasse confusão para algumas pessoas ver alguém de Benjamim ser escolhido, já que a promessa estava sobre Judá. Mas nós precisamos entender
que Saul tinha tudo para dar certo. Mas pastor, se ele tinha tudo para dar certo, por que é que ele se suicidou? O que aconteceu que este homem, e eu quero deixar claro que era um homem de Deus. Eu quero deixar claro que, por favor, se quer fazer alguma crítica a Saul, conheça a história de Saul por completo. A história dele é uma história extraordinária, de um cara trabalhador, de uma família forte, de uma família influente. É verdade. Um cara bonito, de boa estatura, que iniciou sua trajetória com o desejo de vencer e de fazer o bem. Mas o que é que faltou em Saul? Qual foi o problema que fez com que ele não conseguisse ir até o final, sucumbisse? Ele pediu, certo, a um de seus soldados: me mate. E o camarada ficou com medo, receoso de matá-lo. Então ele se lança sobre a sua espada ou sua lança, para tirar a sua própria vida. O que aconteceu com este cara? Qual é o quadro emocional que este camarada poderoso, influente, bonito, alto, morava na melhor casa, ele tinha o melhor cavalo, ele tinha a melhor estrutura, a melhor armadura, as melhores mulheres, ele tinha tudo. A única coisa que ele não tinha era experiência. Saul era o primeiro rei, e não havia nele bagagem o suficiente, não havia nele o conhecimento suficiente. Hoje pessoas se enfiam em coisas, é negócios, é relacionamentos, é ambientes religiosos, cujos quais eles não têm experiência nenhuma. Desafiam tantas coisas, desafia o diabo no ambiente religioso, desafia a administração no ambiente corporativo, desafia o equilíbrio emocional no relacionamento interpessoal. Inexperiência. Hoje eu vejo pessoas sofrendo as pressões, tendo tudo para dar certo, mas não dão, porque não conseguem alinhar sua vida com aquilo que planejam fazer. Tem inúmeras virtudes, inúmeros adjetivos: poderoso, influente, habilidoso, talentoso, oso, tem isso, tem aquilo, mas não tem experiência. Se tem uma coisa que o diabo vai usar contra você, é a sua inexperiência. Não brinque com isso. As pressões todos nós vamos sofrer. Saul agora está pressionado, é verdade. Por quê? Nunca houve rei em Israel. Ele nem tem culpa, gente. É só você conhecer a história. Você sabe por que esse Saul se tornou rei? Sabe por quê? Porque Samuel não treinou bem seus filhos. Se você conhece um pouco de Bíblia, você sabe que os filhos de Samuel não seguiram seus passos, e que o povo via Samuel velho e dizia: nós não queremos seus filhos como nossos juízes, nós queremos um rei. Eles só fizeram errado, ao invés de pedir uma solução para Deus, pediram para Samuel. É só isso que o povo tem, certo? Por causa de uma inexperiência também do povo, que não sabia como lidar com toda aquela situação. A inexperiência sempre faz com que o nível de sofrimento se intensifique. Não é maldade, é falta de habilidade, e muitas vezes falta de coragem para pedir ajuda ou informação a quem o tem. A Bíblia diz que a sabedoria está na multidão dos conselhos. Na multidão dos conselhos está a sabedoria. Hoje eu vejo pessoas amargando sofrimentos, decepcionadas, cheia de virtudes, cheia de adjetivos, certo, que deveriam fazer delas vencedoras, mas não vence, cara. Vive um ciclo, sabe? Parece um looping
Vai dando certo, vai dando certo, vai dando certo, vai dando certo. Deu errado. Vai dando certo, 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 errado. Parece que vai, mas não vai. Eu disse para vocês e pedi oração aqui, mas hoje quando eu levantei e vi e que pediram de mim um posicionamento, eu não sabia o que fazer. E por não saber o que fazer, eu não fiz nada. Amanhã, certo, eu vou estar acionando um grupo, vou falar para eles o que aconteceram e vou ouvir cada um deles, porque são pessoas com mais experiências do que eu. São ex-presidentes de uma instituição que hoje eu estou presidindo. Então, se eu não tenho experiência, eu escuto a experiência de quem tem. Posso até não fazer, mas escutar eu tenho que escutar. Então eu vejo hoje pessoas cansadas, fadigadas, decepcionadas, estressadas, ansiosas, tanta coisa, porque lhe faltam experiência. Tem poder, tem influência, tem beleza, tem estatura, mas não tem experiência. Então adquira experiência naquilo que você deseja entrar, naquilo que exige, né? Ou é exigido de você na área que você quer desempenhar. Se não, quebre a cara. Essa é a grande verdade. E sofra todas essas pressões. Que hoje o que está acontecendo? É ansiedade, é síndrome do pânico, certo? É estresse, é pessoas com doenças psicossomáticas. Está aí, gente, está aí. A pessoa vive 10, 15 anos com um câncer, sem saber. Descobre um câncer e morre em 30 dias. O que é isso? A doença? Claro que não, é o estado mental. Está aqui Adriana, que é uma psicóloga. Então nós precisamos melhorar, ok? O nosso conhecimento a respeito daquilo que nós estamos enfrentando. Posso ouvir um amém?